Os contadores são muito utilizados para diversas funções devido à sua versatilidade. E uma das principais é bitolar madeira em serrarias. Eu já fiz um vídeo apresentando esse equipamento, mas de maneira genérica. Vou deixar um card aí para quem quiser conhecer todas as funções. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o uso como bitolador. Para quem tem serraria, dá manutenção nas indústrias ou ainda quer conhecer o princípio de funcionamento, porque ele pode ser aplicado em outras atividades também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sino para receber as notificações quando publicarmos novos vídeos. E deixe seu like para nos permitir levar esse conhecimento para mais pessoas. Para quem entende um pouquinho de bitolador, sabe que a parte da programação é só a ponta do iceberg. É necessário definir uma série de itens antes de realizar alguns cálculos também, porque não adianta programar da maneira correta se a parte mecânica não estiver de acordo. Então, um dos primeiros itens aqui que eu julgo necessário para poder continuar, prosseguir com a busca dessas informações necessárias para se realizar a programação, é o erro máximo que esse controlador vai tolerar nesse processo. Posso colocar aqui como precisão. Então, essa precisão é lógico que ela vai depender de vários outros fatores, principalmente da parte mecânica mesmo. Se for uma máquina cheia de folga, nunca vai se ter uma precisão boa, mas esse aqui é o erro máximo tolerado pelo controlador. Isso aqui é uma informação muito importante e eu vou supor que nós estamos trabalhando aqui com madeira, por exemplo, que acho que é o mais tradicional, né, bitolador de madeira. Então, vou definir que o máximo que vai ser tolerado é de 0,5 milímetro. Isso aqui quem vai poder dizer é o dono da serraria, ou seja lá qual for o tipo de empresa que vai ter esse bitolador, né? Então, 0,5 milímetros, 0,5 milímetro, é o erro máximo tolerado pelo contador, pelo controle desse processo, né? A próxima informação que eu preciso buscar aqui para seguir com a automatização é a distância percorrida por volta. Então, aqui eu vou girar a máquina lá, o motor da máquina, e verificar a cada volta que ela dá, quanto que ela avança em milímetro, né? Então, é o avanço. Avanço por volta. Aí o que acontece? Eu posso pegar a polia do motor direto, mas o mais recomendável é que se pegue uma polia mais próximo da serra, de repente até a própria polia que está conectada na serra. Por quê? Porque nessa máquina com certeza vão ter folgas, isso é o normal, né? Não tem como não ter nenhuma folga. Então, quanto mais próxima a polia da serra eu pegar, ou que seja a própria polia da serra, vai acontecer que eu já vou estar considerando essa folga e vou estar medindo somente o deslocamento real e não o deslocamento lá no início do processo. Eu vou estar medindo o deslocamento que efetivamente está acontecendo lá na serra. Eu vou ter uma informação um pouco mais real, né? E para esse exemplo aqui, eu preciso pegar algum valor, né? Vamos supor que são 25 milímetros a cada volta. Se eu pegar uma polia do motor, provavelmente vai andar bem menos que isso, né? Agora, se eu pegar a polia direto que roda mais devagar, então essa que roda mais devagar, vai estar lá próxima do mecanismo que faz o avanço da serra, então eu tenho 25 milímetros a cada volta completa. Para obter a quantidade de pulsos por volta, que é outra informação importante, pulsos por revolução, ou pulsos por volta completa, né? O que eu preciso? Quem que vai me dizer a quantidade de pulsos por volta? É o avanço que ele dá por volta e a precisão que eu desejo. Então, eu vou dividir 25 milímetros, que é o avanço por volta, 25, vou dividir por 0,5. E o resultado disso é 50. Então, a quantidade mínima, eu posso ter mais pulsos por volta, mas a quantidade mínima de pulsos por volta que eu preciso para ter essa precisão de 0,5 milímetros é 50 pulsos por volta, 50 pulsos por revolução. Outra informação que é fundamental é a quantidade de pulsos que eu preciso dar para andar 1 milímetro. Então, pulsos por milímetro. E para obter essa informação, eu vou dividir a quantidade de pulsos por revolução, que é essa quantidade aqui. Eu tenho 50 pulsos a cada volta completa, vou dividir esse valor pelo avanço, quantos milímetros que eu ando a cada volta completa. E o resultado é 2. Então, a cada
2 pulsos eu avanço 1 milímetro. Depois, na hora de programar, como eu vou ter um fator multiplicador, vai ser mais fácil de explicar na hora que eu estiver programando. Mas um outro cálculo que eu preciso fazer, já vou deixar ele feito, é de qual que é esse fator multiplicador. Esse fator multiplicador, para eu chegar nele, eu vou colocar aqui fator multiplicador. E é igual a 1 dividido pela quantidade de pulsos para andar 1 milímetro, que é 2. 1 dividido por 2, então é 0,5. O meu fator multiplicador nesse caso vai ser 0,5. Aí eu vou ter que calcular a frequência para poder saber se o meu sensor vai ser capaz de atuar nessa frequência, se não é uma frequência muito alta, para que ele possa fazer a leitura, né? E também se o meu contador vai ser capaz de ler nessa velocidade, nessa mesma frequência. Para chegar na frequência, eu vou precisar saber velocidade, e nesse caso vai ser em rotação, né? Velocidade de rotação, e também a quantidade de pulso por volta. E aí eu vou saber quanto que tá, em que velocidade que está modulando para poder saber a minha frequência. Nesse caso, vamos supor que meu motor é de 3.600 RPM e a minha relação de polias é de 50 para 1. A cada 50 voltas aqui nesse motor, eu vou ter uma volta na minha polia onde eu estou fazendo essa medição aqui de 50 pulsos por volta, né? Que é a polia lá que eu falei que é a mais próxima da serra, que está conectada mesmo nessa serra. Então 3.600 dividido por 50 vai dar 72. Esse aqui é o RPM da polia onde eu estou fazendo essa medição de 50 pulsos por volta. Rotação do motor dividido por 50, que é a relação entre a polia do motor e a polia lá onde eu estou fazendo a medição. Essa relação aqui, ela só é possível saber medindo as polias ou medindo o deslocamento. Lá isso aqui é uma informação que se vai ter apenas na máquina direto, não tem como saber previamente, né? A menos que se tenha o projeto da máquina. Então 72 RPM é a velocidade onde eu estou fazendo essa medição. 72 RPM, RPM é rotação por minuto, mas eu quero saber em segundos, porque frequência é dada em Hertz e Hertz é ciclos por segundo. Então, para saber em segundo, eu vou dividir 72 por 60. 72 dividido por 60 é igual a 1,2, e nesse caso é rotação por segundo. Nem sei se costuma se chamar assim, mas RPM rotação por minuto, então acredito que seja assim, rotação por segundo. Tenho 1,2 voltas a cada segundo nessa polia onde está sendo feita a medição. E quando eu dou 1,2 voltas a cada segundo, é 1,2 voltas, e nesse caso eu tenho 50 pulsos por volta. Então eu vou multiplicar por 50. 1,2 vezes 50 é igual a 60. E essa aqui é a minha frequência, 60 Hz, 60 Hz. Essa aqui é a frequência que eu tenho de medição no sensor, que é a rotação da polia em segundo, rotação por segundo, num segundo dou 1,2 voltas, vezes 50, que é a quantidade de pulso que ela está dando a cada volta. Esses pulsos aqui, até acabei não explicando a parte mecânica, né? Eu posso ter, por exemplo, uma polia, e nessa polia eu tenho um sensor indutivo, por exemplo, e esse sensor ele está lendo uma porquinha que está passando aqui na frente, por exemplo. Eu vou soldar nessa polia aqui, vou soldar uma porquinha, e um sensor indutivo, que é um sensor que lê metal, vai estar lendo essa porquinha. Eu não posso colocar só uma assim porque fica desbalanceado o peso, a menos que eu tenha uma rotação baixa, né? Mas com altas rotações, se eu colocar só uma porca, vai ficar desbalanceado e vai acabar vibrando muito. Então, geralmente se tem pelo menos 2 porcas, né? Ou 3, mas aí elas precisam estar equidistantes. Nesse caso, eu vou ter 50. Então, pode ser uma polia grande, onde eu tenho 50 porcas, ou eu posso já mandar fazer uma peça que eu vou acoplar nessa, como são muitos pulsos, né? São 50. Então, eu posso mandar fazer uma peça que eu vou acoplar junto a essa polia, e essa peça vai ter ressaltos, né? Ela vai ser, uma parte dela vai ser um pouquinho mais alta, outra parte vai ter um rebaixo, outra parte vai ter um alto relevo, outra um baixo relevo, enfim, vai ficar dessa forma aqui, olhando lateralmente, né?
para que o sensor possa ficar dando pulsos a cada vez que ele lê esse ressalto. Como às vezes eu tenho uma velocidade alta aqui nessa polia, às vezes uma porquinha ela vai passar muito rápido pelo sensor e esse sensor vai acabar não lendo, mesmo que a frequência, a velocidade não seja tão alta. Então eu vou ter que colocar 2 porcas, por exemplo, ou 3, ou 4, ou vou colocar uma chapinha de metal mesmo para que eu tenha um preenchimento maior, vou ter um pedaço maior em que esse sensor vai estar passando, esse pedaço maior que vai passar pela frente do sensor, para que ele possa fazer leitura e mantenha a saída acionada por mais tempo. Porque se eu tenho um pedacinho muito pequeno aqui passando muito rápido, esse sensor, ele dependendo da condição, ele nem vai chegar a fazer essa leitura, ele vai acabar perdendo essa leitura e aí eu vou acabar causando um erro na medição que às vezes vai até impossibilitar de usar a máquina. Em alguns casos eu perco precisão, vai acabar acontecendo esses erros eventualmente, em outros casos eu nem consigo utilizar a máquina porque ele acaba não pegando nenhum desses pulsos. Mas vamos lá, voltando aqui, eu tenho 60 Hz, então a quantidade de ciclos, nesse caso aqui, ciclo é um período completo aqui, entre um período em que eu estou em nível alto desse sensor e um período que eu estou em nível baixo, considerando a saída agora do sensor, né? Então quando eu ligo a saída, fico por um tempo com ela ligado e desligo essa saída e fico por um tempo desligado, esse período completo aqui é um ciclo. E quando eu tenho 60 Hz, então eu tenho 60 ciclos acontecendo a cada segundo. Os sensores, em geral, eles costumam ter 200, 300, 400 Hz de velocidade de leitura. No caso, o sensor que vai ser utilizado aqui na demonstração, que vai acontecer daqui a pouco, é um sensor que suporta até 400 Hz. Então, como eu tenho somente 60 aqui, tá tranquilão, não tem problema nenhum, posso utilizar esse sensor aqui para essa condição. O contador também precisa suportar essa frequência, mas o contador, consultei o manual e diz lá que é 10 kHz, ou seja, 10 kHz são 10.000 Hz. Está bem acima desses 60 Hz aqui, então também o contador está com muita folga, está bem tranquilo, não vai ter problema nenhum quanto a isso. Agora imagina que a leitura desse sensor estivesse sendo feita direto na polia do motor e não na polia que está lá conectada na serra que gira mais devagar. Então eu não teria essa divisão por 50 aqui, a minha velocidade seria direto os 3.600 dividido por 60, né? E nesse caso o valor 3.600 dividido por 60, eu tenho 60 rotação por segundo. Tenho 60, em vez de 1,2 eu teria 60. E multiplicando por 50 eu teria 3.000 Hz, ou seja, 3 kHz. Nesse caso o sensor ele não seria capaz de acompanhar. Porém, nesse caso eu estou considerando aqui que eu manteria os 50 pulsos por revolução, mas não seria necessário, porque como a polia do motor ela gira muito mais, então eu poderia ter menos pulsos por revolução e ainda assim eu garantiria a mesma precisão. Nesse caso eu não calculei, mas seria na casa de 1 ou 2 pulsos, eu conseguiria, acho que 1 pulso já seria suficiente para manter essa mesma precisão, mas por conta da questão do desbalanceamento, teria 2 pulsos aqui, e aí eu teria 60 aqui, em vez de multiplicado por 50, eu multiplicaria por 2, e aí a minha frequência seria 120 kHz. Então dando 2 pulsos a 120 Hz, né, não kHz. Eu teria 2 pulsos então por volta, mas medindo direto na polia do motor. Nesse caso eu teria até mais precisão, e porém, mais precisão no quesito do controlador, né? Porém, o problema seria que medindo no motor eu acabo não considerando a folga da máquina. Então eu acabo tendo um erro que acaba não sendo percebido pelo contador. Agora, considerando uma situação hipotética onde eu utilizo um encoder, tem um vídeo específico falando sobre encoder, eu vou deixar um card para quem quiser conhecer, é um equipamento muito interessante. O encoder ele vai fazer essa função de dar pulsos aqui também por revolução. Inclusive nesse tipo de processo fica até um pouco mais simples de utilizar, ele dá mais precisão também, apesar de ser um pouquinho mais caro. Mas ele vai fazer essa função de ficar dando pulsos aqui por volta, porém não precisa ter esses ressaltos aqui, ele vai direto conectado no eixo e aí ele vai dar esses pulsos. O encoder que dá menos pulsos por volta é 100 pulsos por volta. Então eu já tenho uma quantidade muito maior de pulsos e o segundo encoder que dá menos pulsos por volta já é 300. Então é uma precisão muito maior, porém são muitos pulsos, então nesses casos já se costuma ter mais problemas aí com frequência de leitura. Apesar de que daí, no caso do sensor que nós vamos utilizar é 400 Hz,
a frequência tolerada pelo encoder é muito maior do que os 400 Hz desse sensor. Inclusive esse sensor o que nós vamos utilizar é 400, mas tem modelos de 300, de 200 e até menos ainda dependendo do tipo de sensor que vai ser utilizado. Então o encoder ele tolera muito maior, uma frequência muito maior e dá muito mais pulsos por volta também, então só que tem que tomar esse cuidado aqui com essa frequência para que não seja também maior do que o encoder aceita e maior do que o contador aceita. São 10 kHz, mas utilizando encoders, quando eles dão muitos pulsos por volta e estão numa polia que gira relativamente rápido, aí, é fácil também de superar esse valor e aí o contador não vai dar conta de realizar a leitura, vai perder pulso e a máquina não vai funcionar da forma correta. Então, tendo definido todas aquelas informações de quantos pulsos é necessário dar por volta, a velocidade que vai girar, enfim, tendo todas essas informações, agora é possível programar esse controlador e é bastante simples, apesar de que precisa-se ter um conhecimento de como funciona o processo, aí que está um pouco a complexidade na questão da interpretação, mas na questão de programação é muito básico e eu vou ensinar aqui, vai ser bem rapidinho. Antes, eu gostaria de pedir para que deixe seu like, caso esteja gostando desse vídeo ou caso ele esteja sendo útil para você. E não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu vou mostrar também, antes de fazer a programação, como que está a instalação aqui desse controlador. Está tudo provisório aqui, por isso não fui muito criterioso, né? Mas nós temos aqui os terminais de alimentação no 1 e no 2. Aí no 10 nós temos o reset. Deixa eu ver aqui. Está na frente aqui dele. No 10 é o botão do reset. Aqui nós temos o negativo. Esse negativo ele está alimentando o sensor, que é no cabo azul, e também alimentando o comum aqui desses contatos que vão mandar o sinal, esse aqui do pause e esse aqui do reset. O reset está vindo aqui no terminal 10, no terminal 9 nós temos o negativo, no 8 o pause. Esse pause aqui, ele acaba sendo utilizado. Depois eu vou mostrar na prática, eu mostro como ele funciona. Nós temos o cabo preto que vem do sensor, esse cabinho aqui, nesse terminal aqui, que é o terminal 7. E ele é quem manda o sinal, então, cada pulso que ele lê quando um metal aparece aqui na frente, que vai ser aquela porquinha, aquele ressalto que vai ter na polia, que vai fazer esse sensor ficar atuando, né? Ligando e desligando. Então esse cabo que manda o sinal é o cabo preto. No marrom nós temos o positivo que está alimentando o sensor, então não é preciso se ter uma fonte de alimentação externa, o próprio contador ele alimenta com positivo e negativo esse sensor. Então são 3 fios aqui que vem do sensor. O sensor tinha 4 fios, que é um contato que, entre aspas, contato, né? O chaveamento é feito de forma eletrônica, mas esse aqui ele atua quando ele tem sinal, está em nível alto, quando o sensor está atuado, né, quando ele está lendo, e esse aqui fica mandando sinal quando o sensor não está lendo. Esse sensor é um sensor NPN, ele manda um sinal negativo, e por isso ele pode ser utilizado com esse contador. Se fosse um sinal positivo, ele não poderia ser utilizado, porque o contador precisa receber sinal negativo. E aqui no 1 e no 2 a alimentação. Então deixa eu colocar na posição aqui de novo. Esse contador ele tem também uma tampinha que eu acabei já removendo, porque eu preciso pressionar os botões aqui, né? Então eu já acabei removendo a tampinha, mas a tampinha vai junto com ele. Então vamos lá. No manual nós temos as funções desse contador barra temporizador, né? E são 4 funções de contagem, função 29, 30, 31 e 32. A função 29 e 31, elas são contadores simples, e o que muda é a escala. Nós temos na primeira opção, que é a 29, nós temos 4 dígitos, enquanto que na 31 nós temos 8 dígitos. E aí nós temos a função 30 e 32 também, que são as funções com multiplicador. E para utilizar com contador dessa forma, é necessário ter essa opção de multiplicador. Então nós podemos optar pela opção 30 ou 32. Nós não teremos uma bitola maior do que 4 dígitos aí em milímetros, né? 4 dígitos daria na casa dos metros, aí 9 metros. Então não vai ser necessário, por isso eu sugiro utilizar essa 29, porque daí nós temos um display, ele fica livre. Se utilizar a outra opção, aí nós ocupamos os 2 displays e fica um pouco mais confuso também para trabalhar. Não é vantajoso, a menos que tivéssemos uma leitura com muitos pulsos que fosse necessário utilizar todas essas casas. E aí
nós temos a função, né, e o modo de operação do relé. Se reparar no manual, essa opção, a opção 30, que é a que nós vamos utilizar, ela dá a opção de utilizar com a função do relé 1, 3 e 5. A função 1, ela liga o relé assim que atingir a contagem que foi programada. Na função 3, ele desliga o relé após atingir essa contagem. De início ele já sai ligado e depois ele desliga quando atinge a contagem. É o contrário uma da outra, né? E daí nós temos a opção 5 também, onde o relé também liga após chegar na contagem, assim como na opção 1, mas a diferença é que ele tem um reset automático. Esse reset automático ele é por tempo, então assim que ele atingir a contagem ele vai ligar o relé e esse relé vai ficar ligado e alguns segundos depois o reset automático vai atuar, resetando a contagem, voltando para o zero, e nesse caso nós temos o contador, o relé desligando novamente. Dá para utilizar a função 1 e a função 2, dependendo de como vai ser o painel que vai ser montado, mas se tiver a opção de utilizar, se tiver como, a possibilidade, na verdade, não a opção, se tiver a possibilidade de usar a função 5, que é com reset automático, eu sugiro, porque daí acaba livrando um pouco o operador, acaba liberando esse operador de ter que ficar pressionando o botão do reset cada vez que fizer uma bitola nova. Fez uma bitola, o contador chegou, mandou parar, aí tem que pressionar reset. Então, se utilizar o reset automático fica mais simples. E é o que nós vamos fazer nesse exemplo. Então, para acessar os parâmetros, eu vou clicar na segunda tecla, que é a setinha para a direita aqui. Vou segurar esse botão pressionado por 10 segundos. Pressionando por 10 segundos eu vou ter acesso então a essa opção onde eu vou escolher a função do contador e também a opção do relé. A função do contador vai ser o contador 30, então, que é com multiplicador, né? Eu vou utilizar essa setinha para cima para ir incrementando até chegar na função 30. Cheguei na função 30, eu vou pressionar a seta para a direita para acessar outra opção, que é o modo de operação do relé. Reparem que eu tenho 1, o 3, e vai pular direto para o 5. E quando eu seleciono o 5, aí abre uma nova casinha aqui, que é o tempo, em décimos, até décimos de segundo eu consigo, né? São 3 casas antes da vírgula e uma depois, onde eu consigo acrescentar tempo aqui, né? Pro reset automático. Então, nesse caso, eu vou manter os 5 segundos, é suficiente, porque não vai ser feito nenhuma bitola antes dos 5 segundos, e aí eu tenho um tempo razoável, então, para esse reset acontecer. A contagem aqui está em 999, eu tenho outras duas configurações que podem ser feitas aqui. A primeira é da contagem em si, né? Eu vou pressionar aqui a tecla para a direita, e vou selecionar qual bitola que eu quero. Aqui eu vou selecionar já em milímetros. Então eu vou dizer para o contador que eu quero, por exemplo, colocar com 9 milímetros mesmo. Ou melhor, vou botar um número um pouco menor para ser mais fácil de chegar nele. Vou botar 5 milímetros. Não se faz tábua com 5, né? Mas só para poder demonstrar aqui. E aqui embaixo eu tenho o fator multiplicador. E aqui eu vou colocar aquele valor que a gente calculou, que é 0,5. É o fator multiplicador que eu falei que eu ia explicar quando nós chegássemos nele, né? Esse fator multiplicador ele costuma ser um valor abaixo de 1, por isso até que nós temos 3 casas depois da vírgula, porque ele é um valor aqui que se eu multiplicar por um número menor que 1, eu vou ter mais pulsos para avançar 1 milímetro. Nesse caso, multiplicando por 0,5, eu vou ter que dar 2 pulsos, então, né, para chegar em 1 milímetro, que é aquilo que nós tínhamos previsto, né? São 50 pulsos por revolução e 25 milímetros a cada revolução, então isso quer dizer que 50 dividido por 25 tenho 2, então 2 pulsos eu avanço 1 milímetro. Aí reparem, eu vou chegar com um metal na frente do sensor, eu coloquei o metal, o sensor está lendo, acendeu o LEDzinho aqui embaixo, até não dá para ver direito por conta da iluminação aqui do estúdio, estava aceso, mas eu soltei e ainda não contou, porque são 2 pulsos, né? Então eu vou colocar aqui de novo, reparem que acendeu, e quando eu soltar esse metal aqui da frente do sensor, aí contou 1. Então a cada 2 pulsos eu tenho 1 milímetro. Aí vou fazer de novo, mais 2, contou mais 1, mais 2, contou mais 1, mais 2, contou mais 1, e mais 2, acendeu a saída, que sim, esse 5 aqui de baixo é o que nós tínhamos previsto, né, o que nós tínhamos setado, ficou por 5 segundos a saída acionada, e aí desligou essa saída.
Tem uma outra configuração aqui que dá para fazer também, que é quando esse contador vai contar. Eu vou pressionar essa tecla aqui por 10 segundos agora, a tecla para cima por 10 segundos. E eu vou colocar aqui também, tem o tempo mínimo para realizar a leitura. Esse tempo aqui é o tempo do pulso em nível alto e do pulso em nível baixo. Aqui está 0,5, então o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a cada... para ser um pulso válido, isso aqui serve para corrigir possíveis interferências, né? Para ser um pulso válido, para ele contar realmente quando aparecer o metal aqui na frente, eu preciso ficar pelo menos meio segundo com o sinal ativo aqui, para poder realmente realizar essa contagem. Então tenho aqui, quando eu estou utilizando o pulso de sinal alto e o pulso de sinal baixo. E o próximo parâmetro, se eu começar a apertar para o lado aqui, ó, eu tenho mais um último parâmetro aqui onde eu posso colocar 1 e 2. Eu vou deixar, ele vem de fábrica em 0, eu vou deixar em 1. E o que isso vai fazer? Agora é só deixar assim que ele vai, daqui a alguns segundos, ele vai voltar para a tela principal. Se eu deixar em 1, o que acontece? Ele vai realizar a leitura assim que ele perceber o metal. Ó, 1. Assim que eu chegar perto do metal de novo, ele já fez a leitura. Antes, eu tinha que afastar do metal para ele ler. Quando aquele último parâmetro estava em 0, ele só faz a leitura quando afasta o metal. Quando o parâmetro está em 1, como foi deixado agora, quando chega com o metal próximo, ó, vou chegar com o metal próximo, ele já fez a leitura. Então, e aqueles outros dois parâmetros anteriores é o tempo em que eu preciso manter esse metal próximo e depois afastado. Porque em alguns casos vem sinais de ruído, que são pulsos muito rápidos, que eles não devem ser lidos. Então, eu posso calcular mais ou menos a velocidade ali para poder definir. Em 0,5 como está, é um valor razoável, né? Geralmente ele consegue ler aí uma velocidade bem alta até, mas em alguns casos eu vou precisar diminuir essa velocidade ou aumentar. Então tem que se tomar cuidado com isso aí também. E quanto ao funcionamento agora, eu vou ter, por exemplo, uma polia rodando. Vou colocar aqui a fita isolante, por exemplo. Essa fita vai estar rodando, essa fita aqui pode ser uma polia. Vou ter uma porquinha aqui na ponta da polia, um ressalto, né? E esse ressalto vai ficar passando na frente do sensor. À medida que ele passa para frente do sensor, ele vai mandando pulso. E à medida que ele vai mandando pulso, ele vai contando aqui na tela do contador até chegar até ligar a saída. Aí eu posso usar o contato fechado da saída para desligar o motor que faz o avanço. Então o operador, o que o operador vai fazer? Ele vai pressionar o botão para começar a avançar. O motor vai começar a avançar a serra no sentido de tornar a bitola maior, até chegar no valor que eu programei, que são 5 milímetros. Então a serra ela vai avançando, vai mandando pulso, e quando chegar lá onde deve chegar, a saída ativa. O que a saída vai fazer? Usa o contato fechado da saída, ela vai abrir esse circuito e vai desligar o motor do avanço. Então se o motor ele tinha retenção, por exemplo, eu pressionei, ele vai ficar com a retenção elétrica, vai avançando, chegou aqui, o contato fechado ele vai abrir, ele para o motor para onde ele está. Daí pode ser um motofreio, ou dependendo se for um motor que tem uma certa inércia, já se precisa prever essa inércia na hora de selecionar aqui o tamanho, né? Ou pode ser também com inversor de frequência, para que ele tenha um avanço mais lento e essa inércia não jogue ele muito para frente. Mas enfim, ele vai avançar e esse relé então ele desliga esse avanço do motor para ele parar onde quer. Agora eu vou mostrar outras duas funções aqui que estão atreladas aos botões, que é a função pause e reset. Nós temos aqui também pause e reset. Esses dois botões aqui eles têm exatamente as mesmas funções desse aqui. O pause é esse e esse, ele pode ser ativado pelo botão frontal ou pelo botão externo, né? E reset é esse aqui ou esse aqui. Então vamos lá. Vou fazer uma contagem aqui. Contei até 1, contei até 2, contei até 3. Vou apertar o pause. Nas funções de temporizador, o pause é feito para parar a contagem do tempo, né? Aqui ele tem uma função um pouco diferente. Eu vou apertar o pause e vou contar aqui, ó. Ele conta de forma regressiva. Então a função do pause aqui nesse caso, quando ele está pressionado, é contar de maneira regressiva. Agora se eu contar normal aqui sem apertar o pause, ele está contando para frente novamente. E temos também a opção do reset, que serve para voltar para o zero. Então de repente eu preciso ajustar a serra na posição correta. Vamos supor que o avanço ele aconteceu, mas por algum motivo estava alguma coisa errada, acabou não pegando os pulsos, ou iniciei a máquina e ela não está na posição correta, então ela não tinha lido os pulsos, eu preciso ajustar a máquina. Eu ajusto ela, movimento ela, depois venho aqui e aperto o reset
eu vou zerar essa contagem então para que se possa avançar e bitolar da maneira correta novamente. Usando essa função regressiva aqui, eu consigo ter uma posição exata do avanço dessa serra, tanto quando eu estou avançando quanto eu estou recuando. Então o valor que vai estar aqui sempre vai ser em relação à posição zero, em relação à posição inicial. Eu vou ter que estar sempre somando um a mais aqui. Usando como bitolador, geralmente não se usa essa função aqui regressiva, porque a posição zero é sempre a posição do último corte, por isso que ele sempre tem que estar resetando e ele não vai ter que recuar então. E esse avanço, esse próximo avanço, ele sempre tem que ser em função do último corte. Por isso acaba não se utilizando tanto. Mas para algumas outras funções, que não bitolador, essa questão aqui do pause ela acaba sendo bastante útil. Nesse vídeo eu acabo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se ele foi útil para você. Não deixe de nos prestigiar com seu like, deixe um comentário aí também. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que nós estaremos à disposição aqui para responder. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem quiser orçar ou adquirir um contador desse. A Brasiltec vende também os sensores, os botões e diversos outros componentes também para poder montar esse painel.